Flamengo avança em negociação para contratar meia argentino Carlos Alcaraz do Southampton e aceita envolver Vitor Hugo. Goleiro Hugo Souza brilha mais uma vez, salva o Corinthians em classificação da Sul-Americana e Clube Paulista avisa ao Mengão que vai comprar o atleta. Que situação, hein? 7 desfalques, departamento médico aumenta. Além de Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Wesley, Matias Vinha e Cebolinha, Alan está fora da viagem para a Bolívia. A bruxa tá solta. Confira a lista dos relacionados. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflameli. Então cola. Colhe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, inscreva-se, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O Flamengo finalizou a preparação no início da tarde desta quarta-feira para o jogo mais importante do ano. Amanhã, na Bolívia, altitude de La Paz, o Flamengo enfrenta o Bolívar pelo jogo da volta das oitavas. Vale vaga nas quartas da Libertadores da América. Mengão, inclusive, que já embarcou para a Bolívia, nesse momento está no avião, e a gente vai trazer aqui a lista dos relacionados para o torcedor rubro-negro. Olha, uma penca de desfalques, hein? Departamento médico lotado. Que beleza. Aliás, que tristeza, hein, Flamengo? Que planejamento é esse? Como é que machuca tanto jogador assim? Eu nunca vi. Goleiros, Rossi, Matheus Cunha e Lucas Furtado é a novidade, aí o terceiro goleiro do Mengão. Laterais, Varela, Lucian, que é um jovem da base, também novidade na lista dos relacionados, e Ayrton Lucas. Zagueiros, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Léo Ortiz, Carbone fica como opção para lateral esquerda se der algum problema, e Cleiton. Meio-campistas, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Fabiano, outra novidade, volante da base, Vitor Hugo e Lohan. Atacantes, Carlinhos, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Rapaz, são poucas opções aí para o time do Flamengo. O Tite teve que recorrer à base, muitos problemas. O Flamengo tem 7 desfalques certos para esse jogo. Everton Cebolinha, ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo, operou, só volta em 2025. O mesmo acontece com o Matias Vinha, que teve uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e uma fratura da tíbia. Pedro, lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Gabigol, lesão no músculo posterior da coxa direita. Arrascaeta, lesão no adutor da coxa esquerda. Wesley, lesão no músculo adutor da coxa direita. E o volante Alan, que por último apresentou traços falcêmicos e por isso não pode jogar na altitude. No treino desta quarta-feira, o Tite definiu o Flamengo para enfrentar o Bolívar amanhã, 21h30, mais conhecido como 9h30 da noite, horário de Brasília. A novidade no time é o Léo Ortiz no meio-campo. Com isso, Tite deve mandar a campo o Rossi no gol, Varela na direita, já que o Wesley está fora, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas na esquerda, Pulgar, Léo Ortiz e De La Cruz no meio-campo e na frente Gerson, Luiz Araújo e Carlinhos. Esse é o time ideal do Flamengo? Ou você colocaria o Bruno Henrique no lugar do Carlinhos? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. O Carlinhos é mais estático, né? O Bruno Henrique é mais movimentação e velocidade, jogador mais agudo, pode atuar inclusive ali como falso 9. Então qual seria aí a melhor escalação do Mengão para o jogo de amanhã contra o Bolívar? Carlinhos ou Bruno Henrique, hein? Rapaz, a coisa tá feia, mas nós vamos vencer. Nós vamos classificar amanhã lá no Morro. Vamos, com tudo, muita confiança. Agora, o Flamengo tem que ser Flamengo, hein? Vencer as adversidades
e dar alegria ao seu torcedor. Vamos falar aqui de mercado da bola, porque mais uma novela próxima de chegar ao fim, né? Nós tivemos aí um curta-metragem em relação ao Michael, não chegou a ser novela, nem minissérie, foi um curta, né? Todo mundo já sabia que o Michael queria voltar e que o Flamengo, com esse problema aí do Cebolinha, que só volta no que vem, virou aí uma necessidade o retorno do Robozinho. E após acertar aí o retorno de Michael, o Flamengo deu passos importantes para conseguir mais um reforço de peso. Esse barulho que você está ouvindo aí, não sei se está vazando o áudio no vídeo, o vizinho está em obra. Olha a obra aí, hein? Não para, nem ouviu aí o vizinho. Bom, as negociações por Carlos Alcaraz, do Southampton, estão caminhando de forma satisfatória. Depois de os ingleses subirem a pedida para 25 milhões de euros, o Flamengo insistiu nos 18 milhões de euros oferecidos em sua primeira proposta e teve um retorno positivo. Informação agora saiu do GE, Globoesporte.com, Caê Mota, assina a matéria. E aí os ingleses cederam. Rapaz, o vizinho ouviu, parou a obra. Mas o Flamengo também cedeu. Após recusar a proposta inicial dos rubro-negros, o Southampton indicou que teria interesse na inclusão do meia Vitor Hugo ou no zagueiro Iago, que é o capitão do Sub-20. O Flamengo concordou em usar Vitor Hugo como moeda de troca, que iria em definitivo para o Southampton. As conversas com os representantes do jovem também foram positivas até o momento, e o atleta tem bastante interesse em viver sua primeira experiência internacional na Premier League. Ajustes em alguns detalhes ainda são necessários, mas o entendimento dos envolvidos é de que a negociação está evoluindo positivamente para um desfecho feliz. Ou seja, poderemos ter um final feliz nessa questão aí do Carlos Alcaraz, o Flamengo aceitando aí envolver o Vitor Hugo como moeda de troca. Pô, até que enfim os caras estão dando uma dentro, hein? Até que enfim os caras estão conseguindo, de certa forma, contratar o Carlos Alcaraz, cedendo o pedido dos ingleses, envolvendo o Vitor Hugo como moeda de troca, porque eu vou te contar uma coisa, o Vitor Hugo ele pode dar certo, ele pode explodir no futebol, pode virar um craque de bola. Boa sorte pro Vitor Hugo, né? Porque no Flamengo, amigo, ele já jogou em todas as posições, já trabalhou com todos os treinadores e é surreal o que esse menino não consegue jogar. E tem muitas sondagens, muitos olheiros de fora sempre acompanhando o Vitor Hugo. É um pouco difícil para o olheiro que vem ao Brasil acompanhar o Vitor Hugo, porque ele não joga, né? Ele não faz por onde. Porque se ele estivesse arrebentando nos treinos, o Tite daria chance para ele todo jogo. O Tite andou colocando ele aí por falta de opção, mas ele não conseguiu corresponder à altura. Então o Flamengo envolvendo aí o Vitor Hugo nesse negócio com o Carlos Alcaraz. E aí, o que você achou dessa notícia, hein? Agora vai? É uma boa mandar o Vitor Hugo de graça para os ingleses para baixar a pedida de 25 milhões de euros para 18 milhões de euros? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, e para a gente fechar, o goleiro Hugo Souza teve uma noite mágica de quarta-feira. O atleta, que ainda pertence ao Flamengo, foi o herói da classificação do Corinthians em cima do Red Bull Bragantino na Copa Sul-Americana, defendendo 3 pênaltis consecutivos. Foram os últimos pênaltis, tá? O Red Bull Bragantino, ele sempre tinha a bola do jogo. Era só fazer que o jogo acabava. Aí o jogador do Red Bull Bragantino ia lá, chutava o Hugo, se esticava todo, ia no cantinho, pá, pegava. Aí o Corinthians ia lá, fazia o seu pênalti. Teve um determinado momento que o jogador do Corinthians perdeu o pênalti, era só o Red Bull Bragantino fazer. Aí o Hugo Souza foi lá no cantinho, pá, defendeu, deixou tudo igual. Aí o Corinthians fazia o gol, aí no último pênalti, o Red Bull Bragantino perdeu e o Hugo Souza defendeu. Olha aqui, sabe o que é mais interessante nessa história? É que o Hugo,
ele passou por poucas e boas no Flamengo. Ele também fez por onde, né? Não teve muita cabeça, juízo, cabecinha pequenininha quando esteve no Flamengo, e aí não deu muito certo. Mas é bonito ver, né, a volta por cima de um jogador de futebol. E o Hugo, eu tenho um carinho com ele muito grande, que ele veio de baixo, né, e aí venceu, mas é preciso você seguir o caminho certo. Ele teve alguns problemas aí, deslumbrou, essa é a verdade, começou a ganhar um alto salário, comprou um carro que ele nunca imaginava ter, e aí começou a ter certas amizades, e aí se perdeu no caminho. Mas que bom que o Hugo se reencontrou nesse caminho, e esse caminho foi no Corinthians. O clube paulista pagou 200 mil euros, cerca de 1.200.000 reais ao Flamengo pelo empréstimo do Hugo. Só essa classificação da Sul-Americana aí já valeu esse valor que o Corinthians pagou pelo empréstimo do Hugo. Agora, o Corinthians tem a opção de compra por 800 mil euros. 4.800.000 reais por 50% dos direitos do atleta. Pouco, né, gente? É pouco quando se trata de um goleiro do Hugo, que teve uma boa temporada no Chaves de Portugal. O time caiu para a segunda divisão, mas ele teve muito destaque, né? A imprensa portuguesa sempre falava no Hugo, chegou a defender 3 pênaltis no mesmo jogo contra o Benfica, enfim. E aí, em entrevista à ESPN Brasil, o Hugo desabafou após a classificação do Corinthians e relembrou os tempos de glórias no Flamengo. As pessoas acabam rotulando a gente por conta de uma falha, de um erro, e esquecem de toda a trajetória que a gente tem. Sou campeão brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, e nada disso me deram. Tudo isso foi porque Deus quis e por mérito também. Mas as pessoas procuram sempre julgar. Graças a Deus eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em construir a minha história, buscar títulos e aumentar a minha prateleira. Parabéns aí, Hugo, né? Eu fico muito feliz com a felicidade do atleta, parece que ele encontrou o caminho, tá tendo juízo aí, boa sorte pro Hugo. Essa aí o Flamengo perdeu, não dá pro Flamengo chegar e falar assim: ô Corinthians, a gente fez um negócio aqui que a gente quer desfazer, manda o Hugo de volta que o Hugo é nosso. Não pode. O Corinthians tem a opção de compra, e aí por contrato o Corinthians tem que esperar até outubro para comprar o Hugo. O valor é de 4.800.000 reais. Agora vamos ver se o Corinthians vai pagar, hein? O dinheiro tem que pingar na conta. Senão, vai dar M agora. Como o Hugo vem se destacando muito, o torcedor do Corinthians lá tá chamando o Hugo de São Hugo. Tamanha admiração, já o Hugo já chegou ganhando a torcida. Bom, além disso, o Corinthians terá que pagar 500 mil reais se quiser escalar o goleiro contra o Flamengo no Brasileirão, dia 1º de setembro, na Neoquímica Arena. Será que vale a pena, hein? 500 mil reais para colocar o Hugo contra o Flamengo? E aí, para aquisição do goleiro, o Corinthians vai precisar aguardar chegar o mês de outubro para mandar lá o Pix na conta. Não precisa nem comunicar ao Flamengo. Faz o Pix e fala assim: ó, Flamengo, o dinheiro do Hugo tá aí, ó, tá comprado, negócio fechado, martelo batido. Apesar de talento, a pressão no Flamengo era gigantesca em cima do Hugo Souza. O Flamengo teve também um treinador que, na minha opinião, foi um dos piores da história, o Paulo Souza, mesmo sobrenome do Hugo, que decidiu morrer abraçado com o Hugo, né? O Hugo falhando em vários jogos, mas o Paulo Souza falou assim: o Hugo é o meu goleiro e ninguém mexe. E aí foi uma escolha radical dele, o menino não estava preparado, ele consequentemente acabou queimando também o Hugo. Mas o grande erro que eu vejo aqui da diretoria do Flamengo foi colocar uma opção de compra tão baixa, tão michuruca, com um jogador com um potencial incrível, né? O Hugo já tinha sido destaque em Portugal, goleiro de apenas 25 anos, novo. O ideal para o Flamengo, na minha opinião, era emprestá-lo. Emprestar o Hugo, sem pressa. Hugo, vamos escolher um clube aqui no país. Tá lá, vamos emprestar. O Corinthians mesmo, que estava sem goleiro desde a saída do Cássio, né, e do outro goleiro também que foi vendido. Emprestar, não é colocar opção de preço, não, por 2 bananadas e uma mariola. É mais uma dessa diretoria que eu vou te contar uma coisa: dezembro tá chegando. Aí eu canto: ai, 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 tá chegando a hora.
Que loucura, hein? E aí a gente vê o Hugo brilhando no Corinthians. Eu fico chateado com algumas coisas. Coisas do futebol, não. Coisas do Flamengo. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão. Um grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!